Bem-vindos ao Cine Vlambar. Na nossa sessão de hoje você vai conhecer a história de Kumi, que por não conhecer como seu corpo funcionava, estava determinada a fazer um regime absurdo, mas através do nosso filme, tanto ela quanto você também vai aprender através da bioquímica como o nosso corpo realmente funciona. Então, vamos lá! Cine Vlambar apresenta Bioquímica, o filme. Eu resolvi apenas fazer uma visita para entregar uma coisa do meu jeito. Demora dia que você aparece. Bom, amor, tem que admitir. Esse melão está uma delícia. Mas eu estou de regime, não devia comer frutas. Talvez ainda não tenha sido tão boa. Não é porque você se sentir desse jeito, Kumi. Mesmo que você comesse de tudo que gosta, continuaria sendo linda. Até parece. O meu corpo provavelmente é feito de pizza e pão. Já chega! Eu vou ficar de jejum até emagrecer. Eu me recuso a ficar mais um dia da minha vida acima do peso. Kumi, isso é ridículo. Você entendeu tudo errado. Em primeiro lugar, você não está acima do peso. Você já é muito atraente. O que eu quero dizer é que acho que você não entende sobre como seu corpo funciona. Aliás, eu estou fazendo uma pesquisa na minha universidade sobre esse assunto. Bio o quê? É bioquímica. Parece algo muito complicado. Acho que eu não conseguiria entender. Então vamos começar com algo que você já conhece. Calorias, carboidratos e gordura. Isso você conhece, certo? Claro que sim. Afinal, estou de regime. Pois então, veja só. A gordura é um exemplo de nutriente com muitas calorias, certo? Dizer que carboidratos têm muitas calorias é uma coisa totalmente diferente. Mas as pessoas dizem que se você comer muitos carboidratos, irá ficar gorda. Óbvio, isso eu já sabia. Engordar significa aumentar o teor de gorduras no corpo, certo? Então, por que você acha que se comer carboidratos, engordará? Bem, eu não sei porquê, mas as revistas não mentem, certo? Se você estudar bioquímica, entenderá por que isso ocorre. A bioquímica é o estudo de processos químicos que ocorrem nos corpos de organismos vivos. É a química do nosso corpo. Mas eu sou péssima em química e os professores são assustadores. Minha professora é muito simpática. Ela é até a autora de um livro. Confie em mim, ela é fantástica. Não sei não, hein? Química não é tão difícil quanto você imagina, Kumi. Reações químicas ocorrem em seu corpo a todo momento. E seu corpo é formado por diversas substâncias químicas, como vitaminas, proteínas, carboidratos, gordura, água e sais minerais, entre muitos outros. Eu fiquei tão preocupada com o meu peso como número que eu esqueci da parte química que tem no meu corpo. Eu estou fazendo na minha faculdade um estudo sobre processos químicos que ocorrem no nosso corpo. Se você quiser, você pode me ajudar no laboratório. Conte comigo. Logo, logo vou ter um corpo de supermodelo. Olá, prazer em conhecê-la, Kumi. Seja bem-vindo ao meu laboratório. Como ela é linda! Queria muito lhe perguntar, se eu estudar bioquímica, eu vou ficar linda quanto a senhora? Bem, a bioquímica não se relaciona diretamente com a nossa aparência, mas a bioquímica certamente nos ajuda a entender melhor a interação dos nossos corpos com os alimentos. Podemos estudar a forma como os nossos corpos processam quimicamente aquilo que comemos. Se realmente compreender como seu corpo funciona, você será sempre saudável e bela. Que legal! Se eu estudar bioquímica, poderei ser tão bonita quanto a professora e ainda saberei o segredo de uma boa saúde. Conte comigo, professora. Está bem. Primeiro você tem que beber essa xícara de água que contém um robô que é invisível a olho nu. E nós vamos utilizar ele para estudar o interior do seu corpo. Uma pausa rápida para te apresentar o robô gato. Foi assim que apelidamos carinhosamente o nosso mascote robô. Ele foi desenvolvido pelos laboratórios Kurosaka com o objetivo de aprimorar o conhecimento do Nemoto e da professora sobre a bioquímica. E lá vamos nós.
Que o estudo da bioquímica comece! As imagens do robô gato serão projetadas aqui. Que legal, agora eu vou poder ver o que acontece dentro do meu corpo. Isso mesmo, vamos estudar as reações químicas que acontecem no seu corpo. Você já estudou sobre células em biologia, certo? Sim, são como pequenas bolsas que formam o nosso corpo. Isso mesmo. Por exemplo, o nosso corpo contém uma quantidade inacreditável de células, entre 60 a 100 trilhões. A célula é a menor unidade do nosso corpo que pode ser considerada como viva. Ei, o download da imagem terminou. Que nojo. Caprichado, não? Vamos dar um zoom em uma única célula. As células são preenchidas por um líquido chamado citosol. Dentro dele existem diversas organelas, que são as subunidades da célula. A principal delas é o núcleo, que fica no meio da célula e é a maior. Mais uma pausa para ressaltar que o núcleo contém ácido desoxibonucleico, ou DNA, que codifica os genes e que às vezes chamamos de mapa da vida. Pode-se dizer que ele é o centro de comando da célula. A membrana celular desempenha vários papéis importantes, como a comunicação entre as células, a absorção de nutrientes e a expulsão de dejetos. Estou anotando tudinho aqui. Células criam proteínas e geram a energia necessária para que um organismo sobreviva. Para conhecer a química de uma criatura viva, você deve primeiro descobrir o que ocorre dentro de suas células. O que será que as minhas células estão fazendo agora? Anota isso, Kumi. Dentro das suas células ocorrem síntese de proteínas, metabolismo e produção de energia. E em plantas, algas e algumas bactérias ocorrem a fotossíntese. Falando em proteínas, pensamos logo nos nutrientes que encontramos nos alimentos. Mas as proteínas são substâncias essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Uau, as proteínas são tão deliciosas. Quer dizer, são tão importantes assim? Com certeza, nossos corpos são mantidos por proteínas diferentes, cada uma com sua função e são fabricadas continuamente por células de nosso corpo. Por exemplo, ribossomos encontrados no citoplasma criam proteínas de acordo com o gene codificado no DNA, dentro do núcleo. Os ribossomos são como chefes de cozinha que seguem uma receita para preparar uma refeição. Escuta só, assim que as proteínas são criadas, elas são responsáveis por funções importantes no interior e no exterior da célula. Uma dessas funções é catalisar os medicamentos e alimentos que entram em nossos corpos para transformá-los em substâncias úteis. E quebrar substâncias desnecessárias ou prejudiciais que possam ser transformadas e expelidas mais facilmente. Essa quebra de substâncias é chamada de metabolismo. As proteínas têm papel essencial no controle do metabolismo. Transformar alimentos em nutrientes, absorver esses nutrientes e transformá-los em substâncias químicas que podem ser usadas no seu corpo são as funções de proteínas especializadas. Por exemplo, como o álcool é altamente tóxico para o corpo, é processado por células do fígado e transformado em uma substância não tóxica. Os alimentos que você come e os líquidos que bebe são metabolizados dessa forma, e o metabolismo é realizado por proteínas. Falando nisso, Nemoto, você disse que esse mês estava sem dinheiro. Bem, não foi bem isso que eu quis dizer. Na verdade, talvez eu esteja um pouquinho quebrado. Na sociedade moderna, o dinheiro é essencial para praticamente qualquer atividade, certo? Da mesma forma, as células também têm algo essencial para suas atividades. É as substâncias que chamamos de adenosina trifosfato, ou ATP. AD o quê? Vamos chamar de ATP. O ATP é essencial para as células e para o metabolismo, assim como o dinheiro é essencial para as nossas vidas. Verdade. Você não pode fazer nada se não tiver dinheiro. Isso é tão deprimente. Não é exagero dizer que comemos e respiramos para criar ATP, que será necessária para a sustentação das atividades das proteínas. É como trabalhar e receber um salário. Pausa rapidinha para eu te dizer. O ATP é criado pelas mitocôndrias e por proteínas encontradas no citosol. É só lembrar,
O ATP é a moeda energética da célula utilizada para nos manter vivos. Para encerrarmos os assuntos de hoje, vamos falar sobre fotossíntese. Aprendemos ela na escola. São plantas verdes que fazem fotossíntese, não é? Isso mesmo. A síntese de proteínas e a produção de energia, que estudamos agora há pouco, ocorre nas células de todos os organismos. Mas a fotossíntese só pode ocorrer nas células de plantas, algas e algumas bactérias. Veja esse diagrama. A fotossíntese é uma reação que utiliza a luz do sol e dióxido de carbono para sintetizar sacarídeos. Sacarídeos são necessários para criar ATP, certo? E o oxigênio é criado como subproduto da fotossíntese. Os sacarídeos e os oxigênios são necessários para o ATP e são essenciais para o nosso corpo. Ambos são produzidos pela fotossíntese. Entende por que as plantas são criaturas vivas tão importantes para nós? Entendi perfeitamente. Se as plantas não realizassem fotossíntese, a vida seria tão cruel. Espera aí, deixa eu explicar o porquê A Menina dos Fósforos. A Menina dos Fósforos foi um conto criado pelo autor e poeta dinamarquês Hans Christian Andersen, que conta as esperanças e os sonhos de uma garota que está prestes a morrer. A sua primeira publicação foi de 1845. Estou amando estudar bioquímica. Não vejo a hora de aprender mais. Estou pronta para estudar de novo. Alô? Bom dia, Kumi. Hoje eu não vou poder te ajudar nos estudos, porque tive um imprevisto, mas eu mandei pelo WhatsApp alguns mistérios para você estudar e responder com Nemoto. Que pena, professora. Mas tudo bem, não vou decepcioná-la. Ai, esses mistérios parecem bem interessantes. Vamos fazer um relatório tão bom que a professora vai ficar de boca aberta. E a aula de hoje é sobre... Depois dessa aula de hoje eu vou conseguir responder todos os mistérios. Primeiro mistério: o colesterol realmente faz mal? O colesterol, que é transportado no sangue por lipoproteínas, pode ser tanto bom quanto mal. O colesterol da LDL, o mal, é transportado para os tecidos periféricos do corpo e o colesterol da HDL, o do bem, é transportado destes para o fígado. O equilíbrio dessa relação é muito importante. O colesterol é uma substância que produz hormônios, mas se for muito absorvido, poderá resultar em arteriosclerose, provocando doenças muito graves e mesmo a morte. Isso é tudo. Primeiro mistério resolvido. Segundo mistério: por que engordamos se comemos demais? Quando a energia gasta é menor que a ingerida, o corpo armazena o excesso de energia ingerida como gordura. Há duas formas principais pelas quais a gordura é formada. Uma é o processo no qual os lipídios ingeridos são acumulados diretamente como gordura. A outra é a conversão de sacarídeos em gordura. A gordura é um material muito eficiente para o armazenamento de energia. Esse foi muito fácil. Segundo mistério resolvido. Terceiro mistério: o que é tipo sanguíneo? São 4 tipos sanguíneos: A, AB, B e O. São baseados nos sistemas de grupos sanguíneos ABO. O sistema de grupos sanguíneos ABO classifica as pessoas de acordo com as diferenças entre certas cadeias de açúcares encontrados na superfície dos glóbulos vermelhos. Até hoje, não temos evidências que confirmem a teoria que as diferenças nessas cadeias são capazes de afetar a personalidade de uma pessoa. Isso não é bom deixar um vidente decidir seu futuro, né? Terceiro mistério resolvido. Quarto mistério: por que as frutas se tornam doces? As frutas contêm 3 tipos de sacarídeos doces: sacarose, frutose e glicose. À medida que as frutas amadurecem, suas enzimas se ativam, alterando a quantidade de cada um desses 3 sacarídeos. A frutose e a sacarose são mais doces que a glicose. Por isso, uma fruta se torna mais doce à medida que aumenta a quantidade de frutose e sacarose presente nela. Ufa! Finalmente, estão desvendados nossos mistérios. Que relatório excelente, Kumi. Devo tudo a você e ao Nemoto. Ah, professora, o Nemoto foi incrível. Obrigado, Kumi. Vejo que você aprendeu tudo muito bem.
Por hoje concluímos nossas aulas. Sim, estou muito feliz. Agora que encerramos as aulas, você poderia me passar os segredos definitivos do regime? Torinha, esses segredos estiveram com você o tempo todo. Como assim? É só ler o seu relatório. Alimente-se moderadamente e faça exercícios com muita frequência. Mesmo que sempre existam incontáveis dietas da moda, tudo se resume a isso. E não esqueça de se alimentar com a dieta balanceada, certo? Bem, tenho certeza que aprendi muitas lições, mas eu quero enganar quem? Eu amo comida. E como é que eu vou cuidar do que eu como? Eu vou engordar, meu Deus. Acalme-se, Cume. Mas eu vou comer pizza e bolo e vou engordar e vou me tornar um enorme peixe-boi que come salgadinhos. Para de exagero, Cume. Falta muito para você chegar a um peixe-boi. Você está mais para um leão marinho ou um ursinho pronto para hibernar. Gordinho que aguenta o Já inverno. chega, professora. Não vê que a Kumi é sensível demais para esse tipo de comentário? Se você tem algo para falar, fale de uma vez. Em primeiro lugar, ela não está nada gorda e mesmo se estivesse, continuaria sendo muito linda. Ela é linda quando está comendo muito, ela é linda quando está se esforçando nos estudos e ainda mais linda quando está usando seu maiô. Bem, ela é linda de qualquer jeito. Nemoto? E você acha que eu não sei disso? A Cume é uma gracinha. Eu só queria que você colocasse para fora tudo que tem guardado aí há muito tempo. Psicologia reversa. Posso dizer que essa lição foi um enorme sucesso. Foi uma armadilha. Para comemorar tudo isso que aprendemos, vamos fazer uma boquinha? Por conta do Nemoto, é claro. Mas eu ainda tô quebrado. Dá um jeito nisso, eu vou me arrumar. Obrigada por tudo, Nemoto.